Olá, tudo bem? Nós queremos conversar agora sobre a segunda parte do nosso estudo bíblico sobre temas da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E neste segundo estudo que nós já tivemos aqui em nossa comunidade, nós colocamos o título Todos no Mesmo Barco, porque esse segundo estudo fala sobre a universalidade do pecado. É o que o apóstolo Paulo está querendo mostrar aqui nessa carta aos Romanos, que o pecado ele afeta e ele nivela a toda a humanidade. E ele fala sobre duas categorias de pessoas lá naquele tempo, né? Os judeus, que eram aqueles que conheciam a lei de Deus, a vontade de Deus, e os gentios, ou os não-judeus, ou seja, aqueles que vinham do mundo pagão e que anteriormente não conheciam nada sobre Deus. E Paulo quer argumentar que ambos estes grupos, eles estão, de certa forma, presos no pecado e, em virtude do pecado, o destino final deles seria de ambos a condenação, não fosse pela graça, pela misericórdia demonstrada em Jesus Cristo. Então, nesse segundo estudo bíblico, nós fizemos a leitura do capítulo 2, os versículos 1 a 16. Somente para relembrar ainda o que foi falado no primeiro estudo, onde nós falamos sobre a justiça de Deus, lá nós lembramos dos versículos 16 e 17 do primeiro capítulo, onde o apóstolo Paulo ele vai botar assim o título ou o tema principal desta sua carta, que é a justiça de Deus, quando ele diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Então, desta maneira, nós refletimos ali que a justiça de Deus da qual o apóstolo Paulo fala não é a justiça humana, a justiça que se revela nas leis, na razão, aquela que diz que quem faz o bem recebe recompensa, quem faz o mal recebe castigo. Como funciona também a justiça das leis do nosso país? Mas ele está falando de um tipo de justiça diferente. A justiça de Deus é a justiça que Deus presenteia, a justiça que Deus dá ao ser humano. E essa justiça, ela não pode ser recebida pelo mérito, por merecimento nosso, mas somente pela fé. E para comprovar o seu ponto, Paulo vai argumentar que tanto os gentios que não conheciam a lei de Deus, como os judeus que conheciam muito bem essa lei, ambos são pecadores. Isso significa que a lei não foi capaz de conduzir os judeus à salvação. No capítulo 1 ainda, no final desse capítulo 1, Paulo vai falar sobre os gentios e argumentando que eles, mesmo que não conhecessem a palavra de Deus, tinham alguma intuição, tinham como ter uma intuição de que havia um Criador e quais eram os atributos desse Criador, pela observação das coisas criadas. Então, olhando para o mundo, para a criação, nós temos como intuir que existe um Criador, que Ele é bom e que Ele é justo. E diante disso, mesmo que a gente não conheça a palavra de Deus, mesmo que não conheçamos a Bíblia, somos culpados pelas nossas más obras, pelas nossas más ações. Principalmente pela idolatria, que é o maior pecado dos pagãos, aqui conforme o apóstolo Paulo, porque em vez de dar glória ao Criador, que é invisível, embora não fosse conhecido deles, mas sabiam que existia um Criador, eles glorificam a criatura em lugar do Criador. Então, em virtude dessa idolatria, os gentios acabam caindo em diversos pecados grosseiros que ele enumera no final do capítulo 1. E no capítulo 2, então, o apóstolo vai se dirigir principalmente aos judeus. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura desses versículos 1 a 16 do capítulo 2. E conforme vamos lendo, vamos também comentando o que esse texto nos diz. Ele diz assim: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias obras que condenas. Aqui o apóstolo usa a palavra indesculpável. Essa mesma palavra já foi usada no capítulo anterior para falar dos gentios. Os gentios eram indesculpáveis, ou seja, eles não tinham desculpa para o seu pecado pelo fato de não conhecerem a palavra de Deus. Porque todo ser humano tem como intuir o que é certo e o que é errado, uma lei natural, por assim dizer. Ela existe de maneira que, mesmo que não conheçamos a palavra de Deus, nós sabemos que quando nós matamos, roubamos, mentimos, traímos, etc. e tal, quando nós cometemos esses atos, nós estamos pecando, por isso somos indesculpáveis. Mas continua o texto com o apóstolo dizendo: Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas.
Também aqui o apóstolo chama a atenção que o juízo de Deus, ele é segundo a verdade e não conforme a aparência. Isso é um tema que aparece muito nas cartas de Paulo, né? Que as obras da lei são aquilo que a gente exterioriza, aquilo é a aparência, aquilo que as pessoas conseguem ver. Mas a verdadeira boa obra que surge pela fé, só Deus pode conhecer o mérito, o valor dessa obra, porque ela nasce da fé. Deus não olha somente para a exterioridade, aquilo que os outros veem, mas também olha para as nossas intenções. Então continua no versículo 3 dizendo: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Aqui também ecoa o pensamento de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo diz lá no Sermão do Monte: com o critério com que julgardes, também vocês serão julgados. Com a mesma medida que tiveres medido, vocês também serão medidos. Isso vale para os judeus que condenavam, que criticavam os gentios naquela época, mas também para nós hoje, que como cristãos temos tanta facilidade de julgar aqueles que agem no pecado, né, diferente de nós. E eu não estou dizendo que devemos, por causa disso, agora aceitar ou concordar com tudo que as pessoas fazem, mas tomar cuidado com o julgamento, porque julgar é colocar-se no lugar de Deus. Eu posso ter uma opinião, eu posso falar, inclusive, com o próximo e advertir ele que a atitude dele está errada, que a atitude dele pode estar errada. Mas o que eu não posso é me colocar no lugar de juiz e condenar, porque esse papel cabe somente a Deus. E quando fazemos isso, nós estamos colocando a nós mesmos sob juízo, porque a mesma medida que nós usamos para julgar os outros, ou seja, a lei de Deus, ela será usada para julgar a nós mesmos também. E continua o texto ainda dizendo: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Aqui o apóstolo Paulo chama a atenção também que ao julgar o outro, nós acumulamos ira para nós mesmos. É como se nós queremos escolher a lei como meio de justificação para julgar o outro. Essa mesma lei aponta contra nós mesmos. E alguma coisa que pode gerar uma confusão aqui no nosso pensamento é que, apesar de nessa carta aos Romanos, o apóstolo Paulo falar com tanta clareza que a salvação é pela graça, é mediante a fé, mas ele também diz que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E continua ainda nos versículos 7 e seguintes, dizendo: a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. A chave está aqui, né? Para Deus, Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não existe um povo preferido e outro menos preferido de Deus, mas todos são julgados conforme o mesmo critério. Mas talvez você tenha ficado confuso, né? Porque eu disse que a salvação é pela fé, a justificação é pela fé. Como é que então ele está falando aqui de um juízo conforme as obras, né? A Bíblia também fala com clareza que, embora a nossa salvação seja pela fé, as nossas obras também passarão pelo juízo. Um exemplo disso, de um texto que fala sobre isso com bastante clareza, é lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 em diante. Ali Jesus Cristo vai falar do grande julgamento final, onde o Filho do Homem, ao vir sobre as nuvens, então ele separa os justos dos injustos. E aos justos ele dirá algo como: vinde benditos do meu Pai, ao reino que vos é preparado desde a eternidade. E ele continua dizendo também nessa parábola do julgamento: porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, eu estive enfermo e vocês me visitaram, eu era nu e vocês me vestiram, eu fui estrangeiro e vocês me receberam. E aí depois ele se dirige aos ímpios, aos que são condenados, e o Filho do Homem também diz a estes o contrário: apartem-se de mim, afastem-se de mim, porque eu tive fome
e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Estive doente e não me visitaram. Eu era estrangeiro e vocês não me receberam. Então, Jesus Cristo aqui coloca um julgamento que também fala de obras. Mas note que nesse grande julgamento que Jesus fala, primeiro são separados os justos dos ímpios. E num segundo momento, então, ele vai apontar para as boas obras dos justos e as más obras dos ímpios. Com clareza, podemos dizer que os justos foram salvos por meio da sua fé. Mas a fé deles não foi uma fé morta, foi uma fé que praticou boas obras e ela se comprovou ao longo da vida a partir das boas obras que eles praticaram. Já os ímpios praticaram obras más. Então isso quer dizer aqui, como o apóstolo Paulo diz, Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque Ele nos salva, Ele nos justifica por meio da fé, que o julgamento dele é arbitrário. Eu vou salvar, vou justificar aqueles que gostam de Deus e vou condenar aqueles outros simplesmente porque eles não gostam de Deus. Não é assim que Deus age, mas o julgamento dele é justo. E no final, o seu julgamento se comprovará como justo ao demonstrar as obras que cada um praticou. Então, é preciso a gente ter clareza disso. As obras não são a causa da nossa salvação, mas elas são a consequência da nossa justificação. Também lá na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer: somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não provém de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ou seja, você não tem motivo de se gabar pela sua salvação, porque ela é um presente gratuito de Deus que você recebeu por meio da fé. Para que ninguém se glorie, diz o apóstolo. Mas ele continua dizendo que somos salvos para as boas obras, não pelas obras, ou seja, as obras não são o que faz com que a gente seja salvo, mas somos salvos para as boas obras. Deus nos justifica para que nós possamos produzir boas obras. E como diz Jesus também, quando ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, ele diz aos seus discípulos também que sem mim nada vocês poderão fazer. Ou seja, mesmo as boas obras, os frutos bons da videira, eles nascem, eles surgem na videira, nos ramos da videira, porque a seiva que brota da videira que permite que ela produza bons frutos. Então, as boas obras, elas fluem, elas nascem do ser humano que é justificado. As verdadeiras boas obras, não somente aquelas que são boas obras apenas na aparência. Então, isso o apóstolo Paulo coloca aqui com clareza, né? Somos salvos somente pela fé, não é por mérito nosso, não é por obras. Porém, a salvação, ela produz em nós as boas obras. E eu quero ainda continuar com a leitura dos versículos 12 a 16 para concluirmos esse trecho aqui que nós estudamos. Ele diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Aqui até esse assunto foi discutido no nosso estudo bíblico de maneira presencial, né? Aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer o Evangelho serão condenados, mas isso não é injusto? Na verdade, o julgamento, a condenação, ela vem pelas más obras, pelos pecados que as pessoas cometeram. E elas não têm desculpa, conhecendo o Evangelho ou não, elas não têm desculpa por terem praticado essas más ações, porque o ser humano intuitivamente ele sabe aquilo que é errado no que diz respeito à lei moral, à lei natural, né? Então, se alguém é condenado, e lembrando que não somos nós que podemos fazer esse julgamento, mas somente Deus, não cabe a nós condenar as pessoas que não creem, as pessoas que não praticam a fé cristã, né? A gente deixa esse julgamento nas mãos de Deus, mas se elas são condenadas, é pelos seus pecados, é pelas suas más obras, e não simplesmente por uma questão de que Deus teria os seus preferidos e estaria agindo de maneira injusta com essas pessoas, né? E continua no versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se.
no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Assim conclui esse trecho que faz parte do nosso estudo. Então, eu sei que ao fazer uma leitura assim, um pouco descuidada desse texto, ele pode ser confuso, né? Porque ele nos conduz da salvação pela fé e depois está falando de um julgamento, de um juízo que é pelas obras. Mas eu gostaria de novamente enfatizar aqui qual que é o ponto que o apóstolo Paulo ele quer fazer nesse texto. Ele quer nivelar todas as pessoas diante de Deus. E a chave, o ponto-chave disso também aparece mais adiante no capítulo 3, o versículo 23, quando o apóstolo Paulo coloca aqui um versículo que é muito importante. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo aqui ele está nivelando porque muitos talvez pensavam que por serem judeus, por conhecerem a lei e os mandamentos de Deus, eles eram superiores e estavam numa situação melhor do que os gentios que não conheciam essa lei. Talvez hoje nós, como cristãos também, conhecemos a palavra de Deus porque frequentamos igreja, participamos de comunidade, a gente pode passar pela nossa cabeça esse pensamento de que nós estamos numa situação melhor no que diz respeito ao pecado, né, do que aqueles que vivem no mundo lá fora sem Deus, sem conhecer a palavra de Deus. Mas, na verdade, o fato de nós conhecermos a vontade de Deus expressa na lei não nos garante a salvação. Mas conhecendo a lei de Deus, nós conhecemos ainda mais a profundidade do nosso pecado. E se nós conhecemos a vontade de Deus melhor do que aqueles que estão fora da igreja, então isso nos traz ainda mais responsabilidade, porque eu deveria cumprir melhor essa vontade de Deus que eu supostamente conheço melhor. Mas não é assim que acontece, porque a lei ela sempre nos acusa. Lembrando que a lei ela é espiritual, a acusação que a lei faz também é espiritual. Você pode nunca ter matado alguém, mas você certamente já odiou, já desprezou ou já xingou alguém. Jesus Cristo diz que quem odeia seu irmão já é culpado de homicídio perante Deus. Você pode não cometer o adultério, mas Jesus Cristo também diz que todo homem que olha para uma mulher com uma intenção impura já adulterou com ela. Veja como os pecados eles são espirituais, não somente aquilo que a gente pratica exteriormente, mas até mesmo nossas intenções. E diante disso, a gente percebe que perante a lei, nós cristãos não estamos muito melhor não do que aqueles que não conhecem a vontade de Deus. Aí o apóstolo Paulo ele vai trazer isso para argumentar que todos pecaram. Se for pela lei, nenhum de nós tem salvação. Então a gente depende totalmente da graça. Com isso, ele quer talvez até nos provocar um certo desespero por meio da lei, né? A lei ela tem essa função de nos acusar, de mostrar o nosso pecado. E com esse desespero, então, a gente vai buscar o remédio, a salvação que nós encontramos somente em Jesus Cristo, que por sua morte e pela fé, ele nos torna justos. Mas esse é o assunto, então, para um próximo encontro de estudo bíblico. Que Deus abençoe a sua reflexão ao ler, ao reler este texto e fique na paz de Deus.